Traumas emocionais, compreender de fato o que ele é claro que a gente tem falado bastante sobre isso aqui no canal, e eu sei que muitas pessoas ainda compreendem isso como uma lembrança muito ruim de algo ou de uma catástrofe que aconteceu. Na verdade, ela é uma experiência complexa, uma mudança na maneira como o nosso cérebro processa as interpretações de ambiente, de ameaça, de autoimagem, enfim, de capacidade pessoal. Então, a gente só consegue entender de fato o que é esse mecanismo, essa estrutura do trauma, quando você compreende um pouco de como o nosso cérebro processa algumas coisas e de como a gente passa a se entender um pouco melhor nessa maneira de como a gente reage ao que acontece durante a nossa caminhada. Então, para entender isso, é claro, para conhecer o trauma, é claro que você precisa entender um pouco todo esse complexo, né, sistema fisiológico. Eu confesso para você que durante toda essa minha caminhada, me debruçando e estudando sobre o trauma, todos esses autores que a gente pesquisa e todos esses estudos direcionados, a maneira como eles definem a experiência do trauma é justamente explicando como ele acontece e como a gente reage. Então eu posso responder o que é o trauma de diversas formas. Mas o meu intuito do vídeo de hoje não é falar especificamente sobre essa parte complicada, que eu acho que é bem legal de se aprender, depois que você entende um pouco melhor, como se descortinasse um novo mundo diante dos nossos olhos. Mas acho que é mais importante aqui, nesse vídeo de hoje, primeiro você curtir, se inscrever no canal e acionar o sino de notificação. Se você que gosta de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, comportamento humano, relacionamento, você está no lugar certo. Nesse ano de 2023 a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui no canal. Então, o que eu queria falar um pouquinho hoje é sobre a questão da cura, de como ela se dá. Qual que é o grande ponto em relação a isso? A melhor forma de você compreender isso é você entender que a cura para essa situação relacionada a essa história nova que você quer construir, que nós queremos construir, relacionado à nossa melhora das nossas emoções, do nosso desenvolvimento, das nossas capacidades de performar melhor, de ter uma família melhor, de alcançar nossos objetivos. Essa experiência que nós chamaríamos de cura, ela é melhor entendida como uma jornada, não como um evento único. Entenda a cura como um caminho que vai entre dois pontos, uma jornada entre dois pontos. Primeiro é você sair de uma experiência de total desamparo, de total incapacidade, de não sentir-se apto ou disponível para aquilo, até uma experiência de, note a palavra, domínio. Não é sobre uma experiência de sair do desamparo, daquela parte negativa e ir em direção a uma experiência de autopercepção positiva. Antes eu me sentia mal, agora eu me sentia bem. A cura, quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de trauma, ela é melhor compreendida quando você sai de um estado negativo a um estado de domínio. Por que eu digo domínio? Porque as aflições sempre vão estar aí. A gente sempre vai ter nesse mundo as nossas aflições, correto? Então, o grande ponto é como você domina, como você se domina, como você domina as suas emoções, quando você gerencia as suas atitudes nos dias maus, nos dias mais difíceis, nos dias em que você agora tem capacidade de não mais ser influenciado por toda aquela percepção que você tinha de você mesmo sobre a história que você vivenciou, sobre as ausências que você teve, sobre aquilo que não foi desenvolvido no passado. Então, qual que é o grande ponto nessa jornada entre o desamparo, tá? O sentimento negativo, e a experiência do domínio? Gente, não existe tratamento, medicação, abordagem que torne uma pessoa infeliz numa pessoa feliz. Eu converso muito sobre isso com os meus pacientes. Se existisse aquela pílula mágica que transformasse uma pessoa infeliz numa pessoa feliz, seria maravilhoso, né? Mas isso não existe. O que existe é o processo. Então, o que é que você precisa ter nesse processo entre esse polo negativo, essa experiência de desamparo, a experiência de domínio? Bom, pelo menos 3 coisas. A primeira delas, você precisa de ferramentas de autocuidado. Você precisa aplicar ferramentas de autocuidado, principalmente nesses pontos mais críticos, momentos de maior intensidade emocional. Então, quais seriam, então, essas ferramentas de autocuidado? Em primeiro lugar, aprender a se acalmar. Geralmente, pessoas que passam por essas experiências traumáticas ao longo de uma vida, elas são muito sensíveis, elas são hipersensíveis
a estímulos e a gatilhos, é uma série de coisas. Se irrita facilmente, fica triste facilmente, o humor altera com maior facilidade, desiste com maior facilidade. Então, uma das principais ferramentas de autocuidado é você aprender a se acalmar, especificamente em momentos como esse. É justamente a experiência também de se autoconfortar. Tentar gerar para si, para esse próprio ambiente de empatia, de gerar esse próprio conforto, aquilo que nós chamamos também de aterramento. O que é esse? Lembra do aterramento que uma estrutura faz, onde você tenta fixar-se ali naquele lugar? É justamente você passar a desenvolver habilidades e exercícios e tarefas que te tragam para o ambiente. Prestar atenção no que está acontecendo aqui. Bom, aqui tem iluminação, aqui tem uma mesa, aqui tem uma estante, aqui tem livros. Parece uma coisa muito boba de se fazer, mas você passa então a focar o seu cérebro no que está acontecendo em tempo real, onde você está agora, e assim melhorar a sua percepção de segurança, de que agora está tudo bem. Uma outra coisa que é muito importante para essa jornada entre esse desamparo e o domínio das suas emoções é justamente você se manter numa experiência contínua de desenvolvimento. Pessoas que passaram por feridas emocionais, elas não podem se acostumar, elas não podem se acomodar. A zona de conforto é muito prejudicial para essas pessoas. A experiência constante de desenvolvimento vai ter assim um impacto maravilhoso no que diz respeito a isso que nós queremos alcançar como cura, essa jornada entre esses dois pontos. Entender que eu estou evoluindo, entender o meu crescimento, entender que eu não sou mais quem eu era, entender que agora eu consegui terminar esse curso, aquele outro curso, agora eu consigo fazer isso, agora eu tenho esse conhecimento, eu aprendi esse idioma, eu eliminei esses skills, ou seja, a experiência de desenvolvimento. É muito importante essa experiência, essa sensação de que você está crescendo, de que você está evoluindo. Porque note, quando a gente não se dedica ao desenvolvimento, a ideia é de que justamente a cura vai ser apenas um oposto de uma experiência negativa. E como eu disse para vocês lá atrás, as aflições sempre vão estar presentes. Então, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu evoluo, melhores são as minhas capacidades, melhores são as minhas ferramentas de autocuidado, melhores serão aí as minhas habilidades para dominar esses momentos de maior sensibilidade, de maiores gatilhos. E por último, gente, é muito importante vocês se cercarem dos ajudantes, por assim dizer, né? Daquelas pessoas que vão te auxiliar e, óbvio, das intervenções corretas. De pessoas que tenham uma informação sobre feridas, sobre trauma, sobre desenvolvimento. É muito importante estar próximo, ajudado por pessoas que consigam te auxiliar nessa experiência de superação e nessa jornada. Esses três elementos, eles são indispensáveis para uma experiência daquilo que nós podemos chamar de cura. Então, essa jornada específica precisa dessas três coisas: ferramentas de autocuidado, um desenvolvimento pessoal contínuo e estar cercado das pessoas certas. Foi muito bom ter tido esse tempo com vocês, eu espero que tenha sido útil. Comenta aqui embaixo como tem sido essa sua jornada, tá bom? Encaminhe esse vídeo para alguém que com certeza vai estar passando por uma situação semelhante, com certeza vai ser muito útil. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.